Tudo bem, senhoras e senhores? Espero que vocês estejam tranquilinhos, espero que estejam bem nesse período difícil, né? Que eu sei que é essa quarentena, né? Não se desesperem, vai dar tudo certo. Senhores, na última aula nós falamos sobre a Grécia Antiga, né? Sobre a formação da Grécia, daqueles primeiros 3 de 5 períodos da Grécia. Falamos do período pré-homérico, certo? Período marcado ali pelas civilizações cretense, na ilha de Creta e micênica, naquela região da Península Balcânica que nós conhecemos como Peloponeso, certo? Período pré-homérico, período homérico, certo? Lembrando mais uma vez esses nomes por conta do poeta Homero, de boa. Período homérico, caracterizado pelos genos, lembra disso? Pós-primeira diáspora grega, quando você tem a invasão dos dórios naquela região. Genos, comunidades agropastoris, certo? Lideradas por um pater família, sem propriedade privada, até o momento em que há uma superpopulação. Quando acontece a superpopulação dos genos, aí a pressão em cima do pater famílias faz com que ele distribua as terras, gerando propriedade privada, o que é um problema. As pessoas saem dos genos, né? Porque eles se favorecem aos seus familiares. Nós temos aí a segunda diáspora grega. E aí nós chegamos no terceiro momento que eu falei para vocês na última aula, que é o período arcaico, né? Marcado ali pelas polis, né? Quem são as polis? As cidades-estado grega. Falei ali da Haste, falei da Acrópole, falei da Ágora, e dei 2 modelos principais para vocês, né? Falei ali de Esparta, militarizada, oligárquica, né? E Atenas, a democracia principalmente, né? A principal característica de Atenas. E bem, agora vamos falar então dos outros 2 últimos períodos aí da história grega, né? Pra gente finalizar. Oh, que susto, Lara, não faz isso. Tô gravando uma... Pois bem, vamos lá então falar sobre o período clássico. Né? Período clássico, então, se você tiver que pensar uma coisa para caracterizar para você, né? Se o pré-homérico é de Micenas e Creta, homérico dos genos e arcaico surgimento das polis, o período clássico é um momento de apogeu, né? Ou seja, o auge ali das cidades-estado, das polis, mas também é um momento do seu declínio. Senhores, nós estamos ali aproximadamente no século V, né, o V a.C., e Atenas passa por um processo imperialista. Vai montando um império, vai dominando, não necessariamente só militarmente, mas também culturalmente falando, outras cidades-estado. E esse imperialismo de Atenas, esse expansionismo ateniense, bate de frente com outro expansionismo que nós comentamos na outra aula, quando nós falamos de Antiguidade Oriental. Né, bate de frente com o expansionismo dos persas. Então chega um momento em que o imperialismo persa e o imperialismo ateniense entram em conflito, entram em confronto. E evidentemente que isso vai gerar uma guerra. São as chamadas guerras médicas, senhoras e senhores. Guerras médicas. 3 guerras médicas, né? Guerras entre os gregos e os persas, né? Principalmente os atenienses, né? Liderado pelos atenienses, mas vamos falar os gregos de maneira geral, contra os persas. São 3 guerras médicas, há períodos de paz entre essas guerras, né? E para enfrentar os persas, os atenienses eles acabam fazendo uma aliança. Eles formam uma aliança militar chamada Confederação de Delos, ou simplesmente Liga de Delos. Então, senhoras e senhores, o que é Liga de Delos ou Confederação de Delos? É uma união das cidades-estado, das polis gregas, para enfrentar os persas, né? Não são todas, evidentemente, é um grupo de cidades-estado liderados por Atenas, e Esparta faz parte nesse momento, né? Inicialmente. Tanto que você deve conhecer o HQ 300 do Frank Miller, né? Que virou filme, uma franquia super famosa, mas que retrata um dos episódios, né? A Batalha das Termópilas, onde Leônidas, o rei ali de Esparta, né? O leão de Esparta, como era chamado, enfrenta com seus 300 melhores soldados uma infinidade de soldados persas, evidentemente que são derrotados, mas conseguem travar por muito tempo ali a expansão dos persas. Mas enfim, estou falando disso tudo porque eu disse que há períodos de paz entre essas guerras. E nesses períodos de paz, Atenas não deixa de impor a sua supremacia sobre essas outras cidades. Então Atenas passa, por exemplo, a cobrar impostos altíssimos dessas outras cidades, impostos que seriam revertidos por exército, mas como estão em período de paz, né, não há guerra, entre essas 3 guerras médicas não tem conflito, Atenas passa a pegar esse dinheiro dos impostos e investir
na própria cidade. Atenas passa a investir, por exemplo, no tal do Parthenon, né, que a gente comentou na última aula, que fica na Acrópole de Atenas. O Parthenon, ele é criado com o dinheiro vindo dessas cidades-estado da Liga de Delos, ou Confederação de Delos. E isso, evidentemente, que irrita outras cidades-estado que abandonam o grupo lideradas por Esparta. Esparta se revolta contra Atenas, principalmente, e deixa este grupo, deixa a Liga de Delos, forma a sua própria aliança militar, que é a chamada Liga do Peloponeso. Liga do Peloponeso. E o que vai acontecer? Claro, a Liga do Peloponeso vai entrar em guerra com a Liga de Delos. Senhores, esta guerra tem um nome. É a chamada Guerra do Peloponeso. Guerra que vai acontecer aí entre 431 a.C. até 404 a.C. O que é a Guerra do Peloponeso? Se te perguntar numa prova, se tiver que escrever, se tiver que definir para mim o que é Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso é uma disputa entre a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta, e a Liga de Delos, ou Confederação de Delos, liderada por Atenas, onde eles disputam a hegemonia do mundo grego. A hegemonia do mundo grego. Hegemonia, mais uma vez, aquela noção de predominância, né? Então, de novo, Guerra do Peloponeso. Guerra entre a Liga do Peloponeso e a Confederação de Delos, certo? Lideradas respectivamente por Esparta e Atenas, pela hegemonia do mundo grego. E essa guerra acontece no contexto, ou seja, ao mesmo tempo que as guerras médicas. Certo, senhoras e senhores? Ao mesmo tempo que as guerras contra os persas. E é interessante, né? Já vi perguntar em algumas questões de prova para você. Por que podemos dizer que a Guerra do Peloponeso é o suicídio das cidades-estado grega, do suicídio das polis gregas? Ora, quem vence esse conflito é evidentemente a Liga do Peloponeso, então poderia um militar mais evidente do que a Liga de Delos. Mas a Guerra do Peloponeso é responsável pelo enfraquecimento das cidades-estado. São cidades-estado que se enfrentam, ficam super frágeis em termos administrativos e militares, pessoas, mesmo, recurso humano mesmo, né? Muita gente morre, e isso permite a invasão dessa região da Grécia Antiga. E quem invade são os macedônios. São os macedônios comandados por Filipe II. Com a invasão dos macedônios, nós começamos um novo período da história grega, que é o período helenístico, senhoras e senhores. Período helenístico. Pois bem, os macedônios invadem essa região com Filipe II, mas Filipe II ele é assassinado. E não é ele, né, quem conduz o Império Macedônio após a sua morte. Evidentemente, ele está morto, né? Mas é o seu filho, Alexandre o Grande, né, que vai comandar o império que a gente conhece por Império Alexandrino, ou o Império Helenístico, tanto faz aí como você chamar. Senhores, pois bem, o Império Helenístico, o Império Alexandrino, é um império muito vasto, né? Vai lembrar, vasto é aquela palavra para você pôr na prova, para você não escrever um império bem grandão, né? Império Grande Pacas, né? Pô, maior império grandão, bicho. Não, você bota lá império vasto, né? Domina regiões como a Ásia Menor, a Grécia, o Egito, uma parte da Índia, né? Até o Rio Indo ali. Domina o Império Persa, inclusive, né? E por que a gente considera esse período dos macedônios ainda como parte da história grega? Porque tem um forte culto por parte de Alexandre à cultura grega, perdão. Cultura grega ou cultura helenística também são sinônimos, né? Por quê? Muito em virtude do fato de Alexandre ter sido tutorado, né, ter sido criado por Aristóteles. Aristóteles foi tutor de Alexandre, e isso faz com que Alexandre cresça com um grande culto à cultura grega. E ele vai... Um dos grandes objetivos de Alexandre no seu império é disseminar a cultura grega pelo mundo, né? Espalhar literalmente pelo mundo. Evidentemente que eu falo é o seu império, né? O que ele conhece como mundo. Tentar expandir o máximo possível a cultura grega. Chama até atenção as bibliotecas de Alexandria. Tem algumas cidades ao longo do Império Alexandrino chamadas de Alexandria, em homenagem a Alexandre, né? E essas cidades de Alexandria vão ter bibliotecas, uma forte presença de obras gregas clássicas, né? Principalmente de filosofia, e vai rolar muito intercâmbio cultural. Alexandre também tem uma questão de respeito local às culturas, mas sempre levando
a cultura helenística, né? Inclusive tem um nome, esse intercâmbio cultural que acontece dentro do Império Alexandrino, nós chamamos de helenismo. Então tome cuidado para não se confundir, porque tem vários termos parecidos, né? É quase derivação do mesmo termo. Quando a gente fala de período helenístico, é o período da Grécia Antiga do Império Helenístico, que era o Império de Alexandre o Grande. Cultura helenística é cultura grega, e helenismo é o nome desse intercâmbio cultural que vai acontecer ali dentro do Império Alexandrino. É o que faz a gente até pensar, né, como as obras de filosofia chegam ao Oriente neste momento. Certo? Guarda essa informação porque é muito importante, viu? Porque durante a Idade Média... Eu vou explicar isso mais pra frente, mas só para adiantar um pouquinho, durante a Idade Média, basicamente vai se perder um pouco, né, no Ocidente da Europa essa cultura filosófica vinda da Grécia Antiga, e só com o Renascimento, né, ali com o Renascimento comercial, que a gente vai ter a volta dessa cultura grega. Mas isso é um assunto mais pra frente, que eu explico com mais calma depois. Senhores, como que vai acabar o Império Helenístico? Com a morte de Alexandre. Com a morte de Alexandre, seus sucessores não conseguem manter o poder, e estão suscetíveis ao domínio dos romanos, né, que estão se expandindo fortemente neste momento. E é o fim do que a gente conhece por Grécia Antiga. Senhores, chamaram a atenção de alguns pontos importantes. Em termos de cultura grega, religião politeísta, né? Ou seja, você sabe, politeísta, poli de vários, né? Vários deuses. Mas é importante a gente ter noção de como são esses deuses. Não vamos especificar cada um deles, né? Mesmo nem eu mesmo sei todos eles, tô longe de saber todos de cor, né? Mas são deuses com características humanas. São deuses que interferem diretamente na vida das pessoas. Se seu dia tá ruim, putz, certamente Hera tá brava com Zeus, interferiu na sua vida. Sabe, tem uma questão de interferência direta na vida das pessoas, e esses deuses têm características humanas. Ou seja, esse deus sente vontade de comer, sente vontade de dormir, sente vontade de bater em alguém, sente vontade de fornicar, né? Quer dizer, esse deus aí, esses deuses têm características humanas, as mesmas características que você tem. Ele se sente deprimido, ele se sente feliz, e é isso. E você não pode pensar, nossa, que bobagem, não, porque naquele momento essa é a explicação racional, inclusive, que se tem para os dias ruins, né? A explicação da razão tem a ver com os deuses. Demorou? De boinha. E para finalizar, os Jogos Olímpicos, né? Famosos Jogos Olímpicos, Olímpicos do Olimpo, né? Jogos do Olimpo, jogos em homenagem aos deuses do Olimpo. E era uma competição entre as cidades-estado. E é muito importante essa competição, né? Chama a atenção de que inclusive as guerras eram paralisadas naquele momento para a disputa dos Jogos Olímpicos. E a cidade-estado que vencia esses Jogos Olímpicos tinha uma noção de superioridade, né? De como era superior às outras. Então, acho importante que a gente pense nisso, né? Até como uma noção de ruptura e permanência na história, como muitas vezes a gente pensa hoje em dia no mundo contemporâneo, nos Jogos Olímpicos contemporâneos, nós pensamos como o país que vence, ele acaba sendo superior aos outros, né? É uma noção que vem desde da Grécia Antiga, nas Olimpíadas da Antiguidade. Enfim, senhoras e senhores, o que eu tinha para falar de Grécia era isso. Então, recapitulando novamente, 5 períodos: pré-homérico, Micenas e Creta, primeira diáspora grega com a invasão dos dórios; homérico, período dos genos, das comunidades gentílicas agropastoris, lideradas pelo pater famílias, que passa a privilegiar a si próprio e aos seus parentes quando há superpopulação. Segunda diáspora grega, retomada do mundo urbano. No período arcaico, 2 modelos principais de polis. Nós temos ali Esparta e Atenas. Esparta, militarizada, oligárquica, beleza? Autossuficiente praticamente. Do outro lado, Atenas, ligado com o comércio marítimo, mas ligado à democracia, educação voltada a formar cidadãos, beleza? De boinha? Tranquilidade? Lembra de comparar as duas? De comparar a democracia atual brasileira 2020 com a de Atenas, a democracia ateniense. Depois disso, a aula de hoje, né? Nós falamos agora nesse vídeo. Período clássico, período clássico é aquela noção maior que você tem, né? Aquele videogame que você joga, aquele Assassin's Creed que você joga sobre Grécia Antiga,
né, aquela imagem que você vê nos filmes, majoritariamente é do período clássico, do período de apogeu e declínio das polis, período da Guerra do Peloponeso, certo? Aquela disputa entre a Confederação de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta, pela hegemonia, né, pelo predomínio ali do mundo grego, certo? E acontece no contexto das guerras médicas, aquele confronto entre Atenas e os persas, né? Mas Atenas acaba envolvendo uma grande parte do mundo grego, né? Então você pode colocar numa prova perfeitamente do mundo grego contra os persas, da Grécia, dos gregos, né, melhor dizendo, contra os persas. Por último, o período helenístico, né, que vem da invasão dos macedônios. Vale lembrar que a Guerra do Peloponeso enfraquece muito as polis gregas e leva a uma invasão. A invasão dos macedônios, Filipe II, e depois Alexandre o Grande, certo? Que partiu com um forte intercâmbio cultural, porque foi tutorado por Aristóteles. Com a morte de Alexandre, domínio e invasão dos romanos. Perfeito, senhoras e senhores. Recomendação agora, jogar no Google lá, exercícios vestibular Grécia Antiga, e sentar pau nisso aí, cara. Fazer esses exercícios aí e pegar a sua apostila, né? Pegar a sua apostila, refazer os exercícios. Qualquer dúvida, você vai procurar o Instagram @prof.isaac_trevisan ou vai mandar no isaac.costa@live.com. Demorou, senhores? Lembrando que vai ficar de muito mais fácil o entendimento o seu estudo se você acompanhar essa videoaula juntamente com o PDF que eu estou disponibilizando para vocês e com os tópicos que eu já disponibilizei anteriormente. Beleza? Perfeito? Beijo no coração de todos.